Olá, meus queridos, tudo bem? Não. Deixa eu ver se está gravando. Vou tentar abafar o somzinho aqui com o celular do meu marido. Vamos ver se grava, né? Inclusive, era esse celular que eu usava pra gravar pra vocês, tá, gente? Vocês viram que melhoraram um pouquinho a qualidade de imagem? Só um pouquinho, né? Eu tô passada, chocada. Só um pouquinho. Eu comprei um microfone, tá pra chegar. E como vocês viram também no vídeo da Suzano Wesley, quando eu falei sobre a Suzano Wesley, eu já tinha comprado o microfone lá. Porém, né, aquele microfone horroroso, aquele áudio horroroso. Preferi usar o áudio do celular de tão ruim que era aquele microfone. Então eu comprei outro que tá pra chegar. Enquanto não chega, eu vou tentar abafar o som aqui. Porque meus vizinhos estão ouvindo música alto, hoje é domingo. Meu marido está assistindo futebol na sala, então vai vazar bastante eco se eu não conseguir abafar o som. Vamos lá, gente, decidi fazer esse vídeo, um vídeo rápido aqui, um vídeo simples pra mim, um vídeo dinâmico, respondendo algumas perguntas que eu recebi gravando os vídeos sobre a igreja primitiva. Então, neste exato momento que eu estou gravando pra vocês, eu ainda não postei o vídeo de Mônica, a mãe de Agostinho de Hipona. Irei postar amanhã ou terça, não sei. Então, quando eu postar pra vocês esse vídeo, logicamente vai ter saído já. Mas nesse exato momento eu não postei ainda, então eu não sei se eu vou receber comentários naquele vídeo, provavelmente sim. Então nesse exato momento estou respondendo apenas as perguntas dos vídeos anteriores ao vídeo de Mônica, né? Que foi o último vídeo que eu falei resenhando esse livro aqui de Ruth Salviano. Então, se você ainda não viu ainda os vídeos da resenha desse livro, veja, tá bem interessante. As resenhas, geralmente, eu procuro abrir o livro, ler com vocês algumas páginas. Os livros da Ruth, em específico, como ela é uma historiadora, né? Uma historiadora cujo o tema do meu canal são os assuntos do livro dela, que é a verdadeira feminilidade bíblica. Então, eu gosto de trazer cada personagem, né? Ou então as personagens que mais chamaram a minha atenção e ir a fundo, né, na história delas. E aí foi isso que aconteceu com esse livro aqui. Então tem a resenha dele completão, né, um resumo dele. Depois eu fiz a outra resenha, outro vídeo baseado nele. Então, né, tem mais ou menos uns 3 a 4 vídeos que eu fiz baseado nele, né, trazendo algumas mulheres que contribuíram, algumas que não contribuíram, como foi ali o vídeo sobre o ascetismo e o celibato. E aí eu vou responder algumas perguntas que eu recebi, porque não apenas nos vídeos da igreja primitiva, mas sempre que eu falo sobre reforma protestante, igreja primitiva, paz da fé, sempre a internet manda para católico. E aí eu recebo alguns comentários peculiares, né, dos católicos, não apenas esses vídeos, mas quando eu fiz também sobre a reforma protestante, né, ali no ano passado, que eu, no dia 31 de outubro, que é onde nós comemoramos a reforma protestante, né, eu resenhei ali o livro de Ruth Salviano, né, então trouxe algumas mulheres que contribuíram na época da reforma, e eu tô sempre falando porque esse é um tema que eu gosto bastante. E aí sempre tem alguns comentários um tanto peculiares, alguns até um pouco ofensivos, mas outros com algumas questões até como posso dizer, até que legítimas, né? Algumas pessoas, né, elas saíram do meio evangélico, né, nesse meio gospel que a gente tem, né, no Brasil, e estão voltando para a igreja católica, migrando para a igreja católica. E por que eles estão fazendo isso? Porque, infelizmente, a igreja evangélica tem contribuído para alguns escândalos que, se eu não entendesse a fé, se eu não entendesse a palavra de Deus, talvez eu até viraria católica também, né? Se eu entendesse a questão da fé pelas obras, a questão da fé por fazer o bem, por dar esmolas, enfim, por coisas, né, práticas, né? Talvez eu viraria católica também, né? Se eu não tivesse me convertido de verdade, né? Somente a fé em Jesus Cristo. Então, porque realmente, infelizmente, a igreja evangélica tem
dado alguns escândalos que de fato não são evangelho de verdade, de fato não tem a ver com a palavra de Deus. Então alguns católicos que questionam algumas práticas de algumas pessoas que se dizem cristãs, mas assim, a vida prática delas infelizmente não condiz, são questões que até eu concordo, até eu que não sou católica concordo. Então eu trouxe aqui umas perguntas que eu recebi nos comentários, né, dos vídeos anteriores, desde lá quando eu falei sobre reformadoras e, né, resenhando o livro da Ruth Salviano, até esses últimos vídeos falando da igreja primitiva, alguns comentários legais. E aí eu deixei aqui no papel, porque, né, meu celular não vou conseguir usar agora, meu celular do meu marido também não vou conseguir usar agora, mas aí eu vou deixando pra vocês aqui do lado os comentários que eu recebo, no vídeo que eu recebi, porque são comentários reais, de pessoas reais, e que eu achei interessante. Então, neste exato momento, estou aqui com esse casacão que eu achei que eu nunca ia usar, porque está fazendo um baita de um frio aqui na minha cidade. Litoral de São Paulo, quem diria que o litoral de São Paulo faria um frio desse, né, gente? E vamos aqui responder algumas perguntinhas que vocês me fizeram. Primeira pergunta, eu não marquei o nome das pessoas, então eu vou deixar já os comentários aqui do lado, vocês vejam aí. O rapaz diz assim, um spoiler: a igreja primitiva que reuniu os bispos chama-se Igreja Católica. Então ele diz que já estudou sobre patrística, né? Teve uma período da vida dele que estudou sobre patrística, e que naquele tempo já existia devoção aos santos, oração pelos mortos, eucaristia e tudo mais. Então no vídeo que eu falo sobre a mãe de Agostinho, ela era uma dessas mulheres que oravam pelos mortos, e eu explico nesse vídeo que provavelmente já vai ter saído para vocês. E aí no final do comentário ele diz: pastores não entendem de patrística e sim os católicos. Então vamos lá. Esse comentário eu recebi quando eu fiz um Teologando com Pastor, trazendo um pastor que entendia de patrística para nos ensinar de patrística, né? Porque eu ia começar a resenhar o livro da Ruth sobre a igreja primitiva, e é do pastor Presley. O pastor Presley é um pastor pentecostal. Eu achei isso bem interessante porque o meio reformado, né? Os cristãos reformados tendem a dizer que os pentecostais não sabem muito de conhecimentos teológicos, né, de livros e tudo mais. E o pastor Presley é um pastor extremamente competente, que dá cursos, que tem mais de 30 anos de ministério e que entende tudo de patrística. Então ali é um trechinho de uma pregação dele, uma expositiva da carta aos Colossenses, né, do apóstolo Paulo aos Colossenses. E aí o livro de Colossenses é um livro que o apóstolo Paulo escreveu justamente para revoltar algumas heresias que já estavam acontecendo no período dos apóstolos, quando os apóstolos ainda estavam vivos, e esses erros permaneceram durante um bom tempo na igreja, né? E eu repito bastante a carta dos Colossenses, né, resenhando esse livro da igreja primitiva, porque ali fala um pouco do ascetismo também, que foi um dos temas de um vídeo aqui que eu gravei para vocês, né? Então vamos lá. Pastores não entendem de patrística, apenas os católicos. Então os católicos, eles se apropriaram dos pais da fé, porque a primeira igreja que nós temos foi a igreja católica, né? Mas como eu falo para vocês nos meus outros vídeos, né, os vídeos que eu fiz depois desse, né, justamente porque eu já tinha tido esse comentário, eu já respondi nos vídeos, é que a igreja de Jesus Cristo, né, a igreja, né, invisível, que nós não sabemos quem são os eleitos, mas Jesus sabe, né, essa igreja, ela precisa passar por uma reforma. Então nós temos um momento específico na história do século XVI, que foi a reforma protestante, que foi aquele boom, né, que teve ali a divisão da igreja católica, com os cristãos que defendiam, né, os 5 solas, né, somente Cristo, somente a fé, somente as escrituras e tudo mais. Mas ali apenas estava sendo uma purificação da igreja. Então a igreja de Jesus Cristo, ela começa lá nos apóstolos, né? E Atos fala que a verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela segue a doutrina dos apóstolos. E aí nós temos os pais da fé defendendo a doutrina cristã, defendendo a igreja, defendendo de heresias. Então eu falo para vocês que muitos desses pais da fé foram essenciais em concílios, né, como Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa, por exemplo, que participou ali do concílio de Constantinopla, para defender a fé cristã, defender a doutrina, justamente por causa das heresias, né? Então, à medida que os homens de Deus foram morrendo, as heresias, elas iam entrando com mais força, né? Então, de tempos em tempos, nós iremos precisar de reforma. Então, na época dos pais da fé,
Eles já estavam tratando de heresias, já estavam tratando de erros teológicos que acontecia. E mesmo na época deles, mesmo eles sendo homens de Deus, eles não foram perfeitos, eles cometeram erros também. E aí, né, passando-se o tempo, nós precisávamos de outros líderes cristãos, de outras pessoas que pudessem consertar outros erros, outras heresias e outras questões que a igreja precisaria de purificação, né? E aí veio a Reforma Protestante. Então, por exemplo, João Calvino, ele nos seus livros, nas suas cartas, ele traz à memória muitos dos escritos do Agostinho, Santo Agostinho de Hipona, não só Calvino, como Lutero também. Por quê? Porque eles queriam reafirmar a doutrina cristã e eles usaram os pais da fé para reafirmar a doutrina cristã. Então eles trouxeram de volta que, olha, é como se eles dissessem, né? Olha o que os pais da fé estavam querendo nos ensinar, olha o que eles estavam dizendo naquela época. Ao mesmo tempo que eles também refutavam algumas coisas que os próprios pais da fé falaram e que também eles não concordavam. Então, não sei se está sendo muito claro. Então, à medida que a Reforma Protestante foi acontecendo, eles foram trazendo de volta a doutrina cristã iniciada pelos pais da fé e, ao mesmo tempo, consertando algumas questões que eles inseriram na igreja que também estavam erradas. Como, por exemplo, o celibato e o ascetismo, que eu falei num vídeo quando eu falo sobre esse tema, né? Que muitas dessas ideias foram introduzidas pelos pais da fé, mesmo eles sendo homens de Deus, mesmo eles defendendo a fé cristã, eles cometeram esse equívoco aí do ascetismo, que foi consertado na Reforma Protestante. Então, nós, protestantes, nós acreditamos em santidade, a ideia da santidade, como alguém separado por Deus para realizar uma obra, mas não acreditamos em pessoas perfeitas. A perfeição está somente em Cristo e a nossa fé está somente nele para a salvação. Então, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, as pessoas sempre irão cometer erros. Então, elas podem cometer os seus acertos e ter também os seus erros. E os seus erros precisam ser confrontados, questionados, né? Não é porque é um pai da fé ou porque é um homem, uma mulher de Deus que nós iremos abraçar tudo que ele diz, tudo que, né? Então, na Reforma Protestante, nós tivemos de novo, né, os reformadores trazendo os pais da fé para reafirmar a doutrina cristã, ao mesmo tempo que eles consertaram alguns erros que foram introduzidos pelos próprios pais da fé. Então, isso é uma coisa que sempre vai acontecer na igreja cristã. Então, os pais da fé foram homens de Deus e que consertaram erros e heresias na época deles, e com o passar do tempo vieram outros erros, outras heresias, e aí por isso nós temos os pré-reformadores e os reformadores depois, e isso sempre vai acontecer. Depois nós temos outros avivamentos, como o movimento dos puritanos, como a questão das igrejas separatistas, que eu também já falei aqui no canal, né? Igrejas que não concordavam com a igreja anglicana, por exemplo, lá na Inglaterra. Depois as igrejas que se formaram nos Estados Unidos, né? Com a migração dos puritanos para os Estados Unidos. E sempre nos avivamentos, sempre ocorre essa renovação da fé, esse conserto de algumas coisas que estiveram erradas. Isso sempre vai acontecer na Igreja de Jesus Cristo. Eu estou pensando em trazer um vídeo falando sobre Abraham Kuyper. Ele foi um pastor muito importante na sua época, evangelizado por uma mulher. Então, como meu tema aqui no canal é sobre feminilidade, né? A história dele é bem interessante. E ele foi quem criou aquela frase: igreja reformada sempre reformando, né? Mas não é a igreja reformada, a igreja de Jesus Cristo, ela sempre vai precisar passar por uma reforma. Então, sim, os pais da fé foram homens de Deus, mas a igreja católica não tem que se apropriar deles como que pertence a eles, porque os pais da fé pertencem à igreja de Jesus Cristo como os reformadores, como os avivalistas que vieram depois. Então, eu espero ter explicado. Se você é protestante, está vendo meu vídeo e quiser complementar alguma coisa aqui nos comentários, fique à vontade até mesmo para me corrigir, tá? Se você é protestante, se você for católico e me odiar nesse exato momento, não precisa comentar. Fique com seu ódio no seu coração. Vai orar a Deus para Deus mudar minha mente. Por que vai comentar coisas odiosas aqui, este perfil? Próximo comentário, gente, que eu recebi foi já de um vídeo depois desse do pastor Presley, e a pessoa disse assim: ela disse que os pais da igreja, homens levantados por Deus, estão errados e ela certa. Vou deixar aqui pra vocês. E foi o vídeo falando sobre o ascetismo e o celibato. E ali eu digo que os pais da fé, né, eu falo da minha fé protestante, então eu acredito que os pais da fé, né, os homens que vieram depois dos apóstolos, são homens de Deus, homens levantados por Deus,
Mas eu falo lá que eu não acredito que eles foram pessoas perfeitas, como nós nunca teremos na história da igreja pessoas perfeitas. Por isso que Jesus Cristo teve que morrer por nós. Porque se fosse depender das nossas obras para sermos salvos, nós estaríamos perdidos. Então, eu trouxe essa ideia do ascetismo e do celibato, que foi uma ideia que foi conceituada na Reforma Protestante, mas foi introduzida pelos pais da fé, então homens de Deus, que rebatiam e refutavam heresias, mas não se preocupavam com essa coisa da questão do casamento, que é uma coisa bíblica, é uma coisa importante, uma coisa essencial para a nossa fé também. E como o apóstolo Paulo ensina lá na carta aos Coríntios, essa é uma forma que Deus deu, meio de graça que Deus deu, para justamente nos livrar da impureza, da imoralidade. Então, o celibato, eu falo lá no vídeo, né, se você quiser, fique lá à vontade para ir lá ver. O celibato é um dom de Deus. Existem pessoas celibatárias? Existem, sim existem, porque está na Bíblia, né? Jesus fala que a alguns é dado, né? Alguns é dado o dom do casamento, a alguns é dado o dom do celibato. O próprio Jesus e o apóstolo Paulo tiveram esse dom também. Então esse dom é real, esse dom existe. Acontece que esse dom não é para todos. Não é todo mundo que tem o dom do celibato. E graças a Deus por isso, porque imagine só, se todo mundo decidisse ser celibatário, a humanidade teria acabado, né? Então a igreja de Jesus Cristo precisa continuar, nós precisamos de novas gerações. Então o casamento é um meio de nós procriarmos e de nós nos livrarmos da imoralidade, da impureza e glorificarmos a Deus de forma pura, né? Usando essa palavra que eu vou deixar aí embaixo para vocês, de uma forma que glorifique a Deus sem moralidade, sem pecado. Então, veja lá meus vídeos falando sobre o celibato, o ascetismo, lá eu falo sobre casamento, lá eu coloco alguns versículos bíblicos. Eu tive medo também de me equivocar sobre Olímpia, né? Olímpia é uma mulher que, ao meu ver, né, eu li aqui no livro da Ruth, ao meu ver, ela não tinha o dom do celibato. E ela morreu uma seta, mas ela morreu depressiva, deprimida, angustiada, porque ela poderia ter se casado e ela preferiu não se casar porque na cabeça dela o casamento seria um pecado. Então eu coloco alguns versículos lá na tela até para vocês me acompanharem junto com a palavra de Deus para ver se é coerente o que eu digo. Eu posso estar errada, claro que eu posso, mas por favor, usem a palavra de Deus para me corrigir. Não venham com a sua opinião, venham com a palavra de Deus, que se você vier com a palavra de Deus, eu com certeza irei parar para te ouvir. E aí o que acontece? Esse comentário que eu recebi, achei um pouco peculiar. E aí eu respondi. Alguns comentários eu não respondi, tô respondendo aqui agora nesse vídeo, mas lá eu respondi. Eu expliquei que eu era protestante e que sim, eu podia estar errada se a pessoa quisesse me corrigir, usasse a palavra de Deus, porque eu já estava desconfiando que essa pessoa era católica, somente as escrituras, né? Se quisesse usar as escrituras, poderia me corrigir, sim, que eu iria aceitar numa boa. E aí essa pessoa disse assim: eu sou católico e nós acreditamos em Jesus como pessoa e Deus encarnado, mas não acreditamos que a Bíblia é a autoridade suprema. Jesus é. Então ele diz que a Bíblia não é a autoridade suprema, mas Jesus é. Mas aí eu pergunto, porque essa é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender: como nós sabemos qual é a vontade de Deus sem a Bíblia? Como nós entenderemos quem é Jesus se ele é o verbo encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, sem a Bíblia? Então fica difícil. Eu acho muito difícil entender a vontade de Deus sem a Bíblia. Se você consegue, parabéns pra você. Mas eu não sei como conhecer a vontade de Deus sem a palavra dele, a palavra do próprio Deus, né? E aí ele continua dizendo que nós não temos opinião, porque eu disse pra ele que ele poderia me dizer a opinião dele baseada nas escrituras. E ele diz que eles não têm opinião, que eles deixam a sua opinião, né? Largamos a nossa opinião, como eles dizem. Eles não têm opinião porque eles deixam a opinião de lado para seguir a Cristo de corpo e alma. E aí isso é uma coisa que eu não entendo, porque como nós seguiremos a Cristo sem a palavra de Cristo? Romanos fala que, Romanos capítulo 10, que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Então a palavra de Cristo, ela está escrita na Bíblia, ou não? O que você acha? Você que é católico, como saber a palavra de Cristo sem Cristo? Essa é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de entender. E aí o próximo comentário que eu recebi, um outro comentário que eu recebi,
esse comentário já é de um vídeo antigo. Eu falando sobre feminilidade, né? Eu sempre falo aqui sobre feminilidade que tem surgido um movimento, né, antifeminista. Que esse movimento antifeminista parece cristão, mas na verdade ele é um conservador católico. Então muitos dos conservadores que nós temos aqui no Brasil, eles não são evangélicos, eles são católicos. E o conservadorismo católico não é bíblico. Porque, como eu acabei de ler pra vocês, um comentário que recebi de um católico, eles não acreditam na palavra de Deus como autoridade suprema. Então, a feminilidade que os católicos nos traz, né, o conservadorismo que eles nos traz, não é um conservadorismo bíblico. Então, lá eu explico o que seria a verdadeira feminilidade bíblica, que não é exatamente aquela mulher que usa vestidos floridos, dona de casa, que está 24 horas em casa, cozinhando para os filhos, para o marido. Muitas das vezes, uma mulher bíblica, é uma mulher como Provérbios 31, por exemplo, que planta uma vinha, enfia a mão na terra e planta e colhe e vende para os mercadores e ajuda a sua casa com dinheiro, com venda financeira, porque ela trabalha também, né? Não é só o marido que trabalha, ela trabalha também de uma forma feminina, mas ela também ajuda na casa, as despesas da casa. Lá em Provérbios 31 fala que ela também faz roupa para os seus filhos. Então, ela ajuda na economia da casa, né? E aí, a feminilidade bíblica, nós temos rainhas na palavra de Deus, né, como a rainha Esther, nós temos juízas, nós temos evangelistas, nós temos N mulheres que contribuíram na história do povo de Deus, da igreja, sem necessariamente estar dentro de casa cuidando de filhos e maridos. Então, elas tiveram um papel ativo fora de casa também, né? Então, esse comentário que eu recebi aqui diz assim: coitada, onde está escrito somente as escrituras nas escrituras? Porque lá eu falo que nós acreditamos somente nas escrituras como a nossa autoridade, né? E aí ela diz assim: em lugar nenhum, senão apenas de uma invenção humana de um cismático. Esse cismático, acredito que seja Lutero, né? O cismático, né? Inclusive eu tive que pesquisar no Google o que significa cismático, porque eu nem sabia que palavra era essa. E aí ela queria saber onde estava escrito somente nas escrituras. Nós acreditamos na Trindade também, assim como vocês acreditam na Trindade. Mas não sabemos que isso não está escrito na Bíblia. A Trindade é uma doutrina teológica, né, a partir de estudos teológicos, justamente feito pelos pais da fé, que eu acredito que foram homens de Deus. Mas é um fato que, sim, é bíblico, mas que não está escrito com essa palavra exatamente na Bíblia. Então, somente as escrituras. Não precisa estar relatado na Bíblia, que a gente precisa acreditar somente nas escrituras, né? Mas vamos citar aqui alguns versículos que falam que a gente precisa crer na palavra de Deus como a nossa autoridade. Primeiro, lá em Gênesis, fala que pela palavra de Deus, né? Deus disse: haja luz, houve luz e tudo mais. Então, foi a palavra de Deus que formou os mundos. Hebreus lembra que essa palavra que formou os mundos é a mesma palavra que produz fé no nosso coração. Então, Hebreus 11 cita todos os heróis da fé que creram em Deus e que por isso fizeram obras mediante a fé nele e foram levados por essa palavra que disse: haja luz e houve luz. João fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra de Deus que deu origem ao mundo, ele se tornou carne, ou seja, Jesus Cristo, e ele veio até nós. Ele se encarnou através de um corpo humano, né? E aí, a epístola de João fala que o verbo da vida, a palavra de Deus, que nós apalpamos. E quando o apóstolo João fala sobre esse verbo da vida que eles apalparam, ele está querendo debater uma heresia também que era comum naquela época, que dizia que Cristo não veio como homem. Ele era apenas uma ideia humana e que ele veio com uma forma, um pensamento, e que essa questão de ele ter vindo como homem não era real. E o apóstolo João, que era um apóstolo vivo, o último apóstolo a morrer, diz: não, nós tocamos ele. Nós vimos eles, nós apalpamos, ele veio em carne e osso e habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados e voltou aos céus. Então, o tempo todo que a palavra de Deus fala sobre Jesus Cristo, ele lembra que ele é o verbo. Toda a Bíblia, como disse Timóteo, é inspirada por Deus e apta para discernir, edaguir e corrigir e tudo mais. Eu vou deixar o versículo aqui porque eu também não lembro de cor.
Então, nós não temos essa frase, né, somente as escrituras, mas nós temos vários textos dizendo que nós precisamos crer nela para ter fé, crer nela para sermos salvos, crer nela para entender qual é a vontade de Deus. Precisamos crer nela para entender a obra de Cristo e por que nós precisamos confiar em Cristo e a obra dele para que nós possamos ser santificados e aperfeiçoados e glorificar o nome de Deus. Então, enfim, precisamos confiar na palavra de Deus como a nossa única autoridade. Existe também, né, no meio evangélico, entre aspas, né, alguns hereges que dizem, né, os lobos, né, que dizem que a palavra de Deus que a Bíblia não é a palavra de Deus, sim que ela contém a palavra de Deus. Um dos hereges mais conhecidos aqui no Brasil é o Ed René, né? Ele já se revelou como alguém que pensa dessa forma, mas existem vários hereges, e essa heresia antiga, inclusive ela foi voltada por Abraham Kuyper, que é um pastor que eu quero trazer aqui para vocês, desde séculos, né? Vindo essa ideia, né, de que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ali que são históricos, que são culturais, que nós devemos descartar porque os tempos são outros e enfim. E nós que cremos na palavra de Deus como a nossa autoridade, nós não cremos que a Bíblia é um livro de histórias, nós cremos que ela é a palavra de Deus eterna e inerrante. Então a Bíblia é inerrante porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Então foi um Deus que inspirou homens a escrever. Por isso nós não acreditamos que tem erros, que tem falhas, que é cultural, histórico, mas que é de fato a palavra de Deus e que conduz as nossas vidas, né? Então quem foi salvo, quem sente esse calor no coração, né, aquecido pela palavra de Deus, sabe que ela é verdadeira e eficaz para discernir as intenções do nosso coração e nos purificar e nos lavar e nos fazer agradáveis a Deus por meio da santificação, né? E, na verdade, não agradáveis a Deus, né? Quem faz agradáveis a Deus é Cristo, a palavra de Deus nos faz frutificar. Essa é a ideia. Através da santificação, nós frutificamos para Deus. Então, este é meu vídeo, respondendo alguns comentários dos católicos que eu recebo. Tem outros comentários que eu recebo nas redes vizinhas, inclusive me sigam lá. TikTok e Instagram, ao mesmo nome, @andressa.a _Santos, tanto o TikTok quanto o Instagram. Sempre que eu posto sobre alguma coisa da igreja, história da igreja, reforma protestante, os católicos por lá também me questionam, me xingam de vez em quando. E também porque no próximo vídeo trarei algumas mulheres que contribuíram para a reforma protestante, e uma dessas citou Maria, mãe de Jesus, como alguém que precisava de um salvador. Alguém que precisava ter os seus pecados redimidos. Então, na época que ela escreveu esse livro, ela foi perseguida e quase morta. Será que eu, ao citar esse livro de Dona Margarida de Navarra, será que eu serei também perseguida? Cenas dos próximos capítulos. Então, um beijo pra vocês e até a próxima.